Ao longo da história da NBA, muitos jogadores marcaram época e conquistaram vagas no pódio de inúmeros fãs de basquete. Cada torcedor tem uma opinião diferente sobre quem foi de fato o melhor da história, porém hoje em dia parece que a grande maioria das pessoas concorda que Michael Jordan é o nome que ocupa esse posto. Entretanto, o cara que geralmente vem logo depois dele ainda está em atividade e tem uns bons anos pela frente, e isso possibilita uma possível tomada de trono por LeBron James. No vídeo de hoje, vou contar para você o que precisa acontecer para que LeBron seja considerado o melhor de todos os tempos daqui a uns anos, e é por isso que você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho. Apesar de eu e muitos considerarem Jordan como o maior da história, há quem diga que LeBron já ultrapassou e tomou seu posto de número 1. Para apoiar essa teoria, muitos argumentos são apresentados, e esses que vou lhe mostrar agora são apenas alguns dos que já são utilizados a seu favor. Número 1. As equipes após LeBron. Quando comparado especificamente a Michael Jordan, podemos observar que a queda de desempenho das suas equipes sem ele foi muito maior. Enquanto os Bulls conseguiram se manter mais ou menos bem depois da primeira saída de Jordan, todos os times que perderam LeBron James tiveram um prejuízo bem maior, bem mais rápido. Só para vocês terem uma noção, quando LeBron deixou os Cavs pela primeira vez, a equipe foi de uma campanha de 61 vitórias e 21 derrotas para uma de 19 vitórias e 63 derrotas. Tudo isso em apenas uma temporada. O mesmo aconteceu quando ele saiu do Miami Heat, onde o time caiu de 54 vitórias para 37 depois de sua saída, e na sua segunda saída dos Cavs, onde a equipe foi de 50 vitórias para 19. Além disso, fãs de LeBron usam dessas estatísticas para alegar que ele tinha uma importância maior sobre as suas equipes do que outros jogadores, já que ele quase sempre as carregava para os playoffs e para as finais com companheiros limitados. Número 2. Finais de 2016. Outro grande motivo para muitos verem LeBron como o maior da história está nas finais de 2016. Os Golden State Warriors estavam vindo da melhor campanha regular de todos os tempos e eram os grandes favoritos para levantar a taça, principalmente depois de virarem a série contra Oklahoma e abrirem 3-1 nas finais contra os Cavaliers. Até então, ninguém nunca havia voltado de um déficit de 3-1 nas finais, e não parecia nem um pouco provável que isso ocorreria naquele ano, pois os Warriors tinham o melhor time de todos os tempos e os Cavaliers um elenco limitado. LeBron James, porém, teve uma das melhores performances da história no final daquela série e liderou o time de Cleveland a seu primeiro título, vencendo o MVP das finais com uma média de 29 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. O que faz essa conquista aí ser tão especial para as LeBronzettes é que quase nenhum outro jogador chegou a fazer algo do tipo em uma final, e a maneira como ele liderou a sua equipe para conseguir essa virada histórica, com todos os melhores times de todos os tempos, é sem sombra de dúvidas um ponto positivo em seu legado. Número 3. A trajetória até a NBA. Se por um lado quase todos os outros atletas tiveram que amadurecer vários anos na universidade antes de entrar na liga, LeBron conseguiu ser o mais falado do país quando ele ainda estava no colegial, e acabou sendo draftado em primeiro lugar com apenas 18 anos de idade pelos Cleveland Cavaliers. Se já não bastasse isso, seu impacto sobre a equipe foi instantâneo, e ele teve excelentes médias mesmo sem ter tido nenhuma experiência prévia em um nível elevado de basquete, diferentemente de Jordan, que teve que ficar 4 anos em North Carolina antes de conseguir dominar na NBA. A partir disso, então, LeBron acabou tendo estatísticas melhores e mais bem distribuídas, assim favorecendo a teoria de que ele foi um jogador mais completo aí no geral. Como vocês devem ter percebido, os argumentos apresentados por fãs de LeBron ainda não são convincentes o suficiente para deixá-lo na frente de Jordan, e apesar de muitos já o considerarem como o melhor da história, ainda há muito que ser feito para essa disputa ficar competitiva de fato. Com isso em mente, separei 3 coisas que o LeBron precisaria fazer para ganhar mais créditos com os fãs de basquete e conquistar uma vaga no topo de suas listas. Mas como eu sei que muitos não vão mudar de opinião nunca, talvez isso nem interferisse muito, né? Mas, enfim. Número 1. Tempo. Ainda partindo do mesmo pressuposto de que a grande maioria dos torcedores nunca vai tirar o seu número 1 do trono, vale destacar que esse pensamento está extremamente atrelado ao tempo e à época em que cada um viveu. Todos tendem a lembrar do passado com saudosismo de uma era que não voltará. Portanto, o tempo vai naturalmente curando algumas feridas e apagando coisas ruins da memória. Assim, as lembranças boas permanecem e as não tão boas vão se ofuscando. O mesmo acontece não só no basquete, mas como também na vida em geral, pois sempre acabamos lembrando das coisas positivas que ocorreram ao invés das más, e nos esportes acontece o mesmo. Todos os fãs de Michael Jordan, por exemplo, sempre associam a sua imagem com game winners, taças e momentos decisivos, porém geralmente esquecem do tempo que ele jogou nos Wizards, do tempo que ele jogou beisebol, dos seus escândalos de aposta, do seu jogo nos playoffs onde ele só converteu 25% de seus arremessos e por aí vai. O que eu quero dizer é que daqui a uns 20 anos todos vão apreciar mais os jogadores dessa época que estamos, e LeBron vai ser lembrado com mais carinho pelo simples fato de apreciarmos mais as coisas depois que elas vão embora.
posso apostar o quanto for que daqui a um tempo ninguém vai lembrar do seu fiasco nas finais de 2011 contra os Mavericks e nem da sua primeira saída polêmica dos Cavs, pois o que no fim das contas vai ficar marcado na memória de todos é momentos como aquele toco sinistro no Iguodala nas finais de 2016. Enfim, creio que o tempo por si só já vai ajudá-lo bastante nessa disputa. Além do mais, uma boa parte da geração que o acompanham ainda é bem jovem e tem muito tempo para espalhar essas histórias. Número 2. Levantar mais taças. O principal argumento que favorece Jordan ao compará-lo com LeBron é o de que ele conseguiu 6 anéis em 6 finais, sem perder nenhuma vez. Isso, claro, nunca será mudado, pois LeBron já foi para a final 9 vezes e levantou somente 3 troféus, algo que sempre desfavorecerá em qualquer comparação com Jordan. Entretanto, se o LeBron ainda conseguir vencer mais pelo menos 2 campeonatos com os Los Angeles Lakers e ter participações fundamentais nessas conquistas, esse argumento vai perder muita força, pois ele só teria uma taça menos do que Jordan e ainda poderia alegar que ele foi mais vezes às finais por mérito próprio. Número 3. Virar o maior pontuador da história. Hoje em dia, LeBron ocupa a 3ª colocação e já está a caminho para ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar como o maior pontuador da história da NBA. Somente 4.000 pontos separam ele e o primeiro colocado, e se LeBron conseguir manter uma média de pelo menos 20 pontos por jogo pelas próximas 3 temporadas, ele vai tomar o primeiro lugar dessa lista. Sim, eu sei que isso é um pouco difícil de acontecer, principalmente devido à sua idade avançada, mas pelo que ainda vemos ele produzir hoje em dia, o cara não tá dando nenhum sinal de desaceleração, e eu creio que ele vai conseguir atingir essa marca, ainda mais porque ele sabe que isso colaboraria muito para sua colocação entre os melhores da história. LeBron ainda não é o GOAT, mas será que um dia vai ser?